Saudações tricolores, pessoal, bem-vindos ao canal Grêmio heptacampeão gaúcho. Quantas vezes a gente já viu essa foto, né? Ou fotos parecidas com essas, claro, do Jeromel e do Kahneman beijando uma taça de uma conquista do Grêmio. Isso começou lá com a Copa do Brasil 2016, seguiu com a Libertadores 2017, a Recopa em 18, todos os títulos de campeonato gaúcho que essa dupla conquistou. Aliás, vale lembrar o seguinte, tá? Desse heptacampeonato do Grêmio, os únicos dois jogadores que participaram de todas as conquistas foram o Jeromel e o Kahneman. Os únicos que participaram de todos esses 7 campeonatos gaúchos consecutivos do Grêmio. Nem o Renato participou de todos, né? O Renato saiu naquele período em 21, se não me engano. Até o Roger Machado foi campeão gaúcho, o Thiago Nunes foi campeão gaúcho, naqueles 2 anos que o Renato ficou fora. Mas Jeromel e Kahneman participaram de todas essas 7 conquistas do Grêmio. E vocês pararam para pensar que essa foto que eu coloquei no card desse vídeo pode ter sido a última? Cara, dói no coração falar isso, né? Dói porque são 2 ídolos históricos do Grêmio. O Jeromel, por exemplo, está entre os 3, no máximo 5 melhores zagueiros da história do Grêmio. Para alguns ele é o 2º maior zagueiro da história do Grêmio, só atrás do De Leon. E ele e o Kahneman formam uma dupla, olha, talvez sem precedentes na história do Grêmio. Quando se fala de grandes duplas de zaga da história do Grêmio, a gente vai lembrar de Jeromel e Kahneman, vai lembrar de Baidec e De Leon, vai lembrar de Adilson e Rivarola, e obviamente Jeromel e Kahneman estão, né, nesse patamar, mesmo que Baidec e De Leon tenham conquistado, por exemplo, um Mundial. Só que essa taça pode ter sido a última, gente, por alguns fatores, tá? Primeiro, o Jeromel tem contrato acabando agora no meio do ano, e vai ter uma conversa, vai ter uma reunião, vai ter um bate-papo, assim, mais formal, do Jeromel, do seu empresário, do Renato, dirigentes do Grêmio, e eles vão debater uma eventual continuidade do Jeromel até dezembro, pelo menos. Particularmente, eu entendo as 2 visões, tá? O Jeromel, ele não é mais a mesma criança de outros tempos, isso é inegável. Essa verdade, ela é inegociável. Não é o mesmo Jeromel de 2016, 17, 18, isso é óbvio. Outro ponto, o Jeromel não consegue mais entregar em termos de quantidade de jogos, nem falo de qualidade, falo de quantidade de jogos, aquilo que entregava algum tempo atrás. O ano passado, por exemplo, o Jeromel disputou só 6 ou 7 partidas, isso é muito pouco. Esse ano ele já quebrou essa barreira, já jogou mais do que isso, mas, cara, só em Porto Alegre. Para se ter uma ideia, no Beira-Rio, por exemplo, no Grenal, o Jeromel ficou no banco, e o único jogo em que o Jeromel foi titular fora de Porto Alegre foi no Centenário contra o Caxias, um jogo desgastante, choveu, e talvez por conta desse desgaste o Jeromel sentiu, não conseguiu jogar nem a partida da volta contra o Caxias e nem a ida contra o Juventude, tá? Então tem uma questão física óbvia, evidente em relação ao Pedro Jeromel. Agora, eu compreendo, portanto, dito isto, compreendo se optarem pela, não é nem rescisão, né, mas pela aposentadoria do Jeromel depois desse contrato agora até o meio do ano. Só que se o Jeromel sair, gente, mesmo que o Jeromel não saia, o Grêmio vai precisar de uma reposição. Isso também é inegável, tá? E vai precisar buscar no mercado um grande zagueiro, não para ser um novo Jeromel, não dá para fazer esse tipo de comparação, mas um grande zagueiro para de fato reforçar a nossa zaga. Chega de trazer jogador para disputar a posição, para ser o 3º, o 4º zagueiro. Nós já temos 4º opções demais para a zaga, tá? O Rodrigo Eli, o Gustavo Martins, que é promissor, o Bruno Vini, que está saindo agora, está indo para o Vitória. Esses caras são 3º, 4º opções. Alguém tem que chegar para ser titular do Grêmio, tá? Essa é uma discussão muito importante. E essa foto, portanto, caso se confirme a aposentadoria do Jeromel agora para julho, ela foi a última da dupla Jeromel e Kahneman beijando uma taça. Essa dupla marcou uma geração inteira, marcou a minha geração, a geração de vocês. Essa dupla foi marcante. E mesmo que o Jeromel fique até o final do ano, se o Grêmio não conquistar ou o Campeonato Brasileiro, ou Copa do Brasil, ou Libertadores, também terá sido a última vez que os dois tiraram essa famosa taça.
Quem viu, viu, gente. Quem não viu, nós seremos os responsáveis por contar. Daqui 20, 30, 40, 50 anos, eu vou ter lá os meus 80 e poucos e os meus filhos e netos vão perguntar quem foram Jeromel e Kahneman. Aí eu vou, evidentemente, sentar e explicar com muita felicidade. Mas essa dupla, infelizmente, tá chegando ao fim. Deixem o like no vídeo, pessoal, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.